hipnose pode acontecer rapidamente? Sim. De forma super rápida, igual a cena? Sim, se essa pessoa tiver sido hipnotizada várias vezes antes e a pessoa tiver treinado essa âncora de reindução. Alberto Deliso é hipnólogo, escritor e professor de psicologia. Neste vídeo pedimos para ele analisar uma cena do filme Corra, que é um filme de terror psicológico com elementos de hipnose. A cena em questão é uma cena onde o protagonista é hipnotizado e fica paralisado, sem conseguir se mexer. Na vida real, isso seria possível? Induzir uma pessoa à paralisia apenas com a voz e com alguns sons repetitivos? A hipnose funciona de fato ou é tudo balela? Bom, vamos ver o que um especialista sobre isso tem a nos dizer. E aí pessoal, eu sou Alberto Deliso, professor de psicologia, professor de hipnose, e a convite do meu amigo Vitor Santos, também conhecido como Vitor Metaforando, eu vou fazer uma análise para vocês de duas cenas do filme Corra. Aliás, é um filmaço de terror, então vamos ver essas cenas aí, se isso aí faz sentido, não faz sentido, bora lá. Usamos pontos focais às vezes para levar alguém a um estado de sugestionabilidade aumentada. Sugestionabilidade aumentada. Isso mesmo, isso mesmo. Você fuma na frente da minha filha? Eu vou parar, eu prometo. É minha filha, é minha filha. Você entende? Mas e a sua mãe? O que tem ela? Peraí, a gente... Onde estava quando ela morreu? Eu não tô afim de pensar nisso. Vamos lá, dá a impressão aqui que ela, de certa forma, já entrou na mente dele, certo? Isso é ficção, gente, isso não existe, não. Mas vamos lá, tá falando aí da história da vida dele, né? Vamos ver o que a gente pode falar sobre essa forma que tá relatando ele. Em casa, vendo televisão. Está ouvindo a televisão? O que escuta? Chuva. Chuva. Estava chovendo. É. Você ouve a chuva? Está ouvindo? Ache ela. Observa que me avisa quando tiver achado. existe uma conexão entre essa hipnose e a xícara balançando, né? Ele está fazendo uma regressão, vamos lá. Hipnose não é regressão, mas sim. Existem terapias que vão usar a hipnose associada à regressão. Existem algumas contraindicações relacionadas a regressões, o surgimento de memórias falsas, ou até mesmo piora do sintoma, enfim. Eu não vou aqui analisar a técnica propriamente dita, eu quero falar sobre a cena e a hipnose. Então, umas coisas interessantes, a primeira coisa é a seguinte. Observa que ela começa a balançar a xícara, e a xícara se torna capaz de induzi-lo à hipnose. Mas, gente, isso aí não existe. Ou melhor, não dessa forma. Eu poderia, por exemplo, utilizar algum recurso para facilitar eu entrar na hipnose. Mas não de forma subliminar assim, mas sim pela repetição. Por exemplo, a gente tem hábitos envolvendo nosso som. Tem gente que toma um leitinho, né? Toma um leitinho, toma um banho quente, toma um banhozinho quente, leitinho, vai lá, coloca uma musiquinha, dorme. O ponto é que todas essas atitudes que antecederam o ato de dormir vão sendo aprendidas pelo nosso corpo, vai responder cada vez mais rapidamente a esse ritual prévio antes do sono. Com a hipnose acontece algo muito parecido. Por exemplo, eu poderia utilizar um ritual para hipnotizar alguém, até mesmo de auto-hipnose, e que envolvesse um barulho específico, até mesmo uma xícara. Ainda que seria esquisito, né? Eu estar com uma xícara para hipnotizar alguém, mas vamos supor que eu quisesse, por algum motivo XYZ, usar a xícara como um ritual que vai anteceder a hipnose. Aí, pela repetição, pela exposição, poderia sim ser possível da pessoa ouvir a xícara e já começar a entrar no estado hipnótico. É algo bem parecido
com aquela pessoa que está tão acostumada a tomar o banhozinho quente e o leitinho quente, deitar e dormir, devido à repetição. Então, na verdade, uma pessoa que nunca foi hipnotizada na vida, como eu imagino que é a história do rapaz do filme, ele nunca foi hipnotizado na vida. Aí ele vê a xícarazinha balançando e, sem ter nenhuma história envolvendo essa xícara, começar a se conectar com ela diretamente, começar a fazer uma hipnose, é pouco provável. Agora, ainda falando dessa hipnose, para fazer regressões, nem precisaria de hipnose. Quem aqui nunca, andando, por exemplo, no shopping, sente um perfume? Esse é o perfume da minha mãe. Lembra da mãe na hora. Voltar no passado devido a estímulos, isso é super comum. Eu não preciso ter uma hipnose formal para isso. No entanto, aqui no filme, é filme de terror, né? Dá uma ideia desde o início de uma invasão de mente. Que ele não queria fazer aquilo, que ela começou a invadir a mente dele com a xícara, com perguntas envolvendo a vida dele, enfim. Aí ele vai fazer a regressão. Em casa, vendo televisão. Está ouvindo a televisão? O que escuta? Está ouvindo? Ache ela. Me avisa quando tiver achado. Eu achei. Onde a sua mãe estava? A xícarazinha. Ela estava voltando para casa. Ela não estava em casa. Vindo do trabalho? E o que você fez? Nada. Nada? Você está com medo? Acha que foi culpa sua? Como Aí se tem sente catarse, agora? né? Não consigo me mexer. Não pode se mexer. Por que não me mexo? Está paralisado. Como naquele dia quando não fez nada. Você não fez nada. Agora, afunde no chão. Peraí. Afunde. Esse filme é um filmaço. A hipnose é toda fantasiosa, é um filmaço. Vamos lá, algumas perguntas, né, e respostas em relação a essa primeira cena. Existe algum benefício da pessoa voltar no trauma, dela reviver um trauma? Na verdade, se a gente pensa em psicanálise, a origem da psicanálise surge aí, né? A questão de mecanismo da repressão da memória. Nossa mente teria problema com certas memórias. E aí a gente forçosamente acabar esquecendo, e isso ia gerar algum sintoma. A teoria de emoção para Freud chama modelo hidráulico da emoção. É você pensar nas nossas emoções como um encanamento. Imagina o encanamento todo, né? Se você tampa a saída de água desse encanamento, vai explodir tudo. E essa é a ideia que Freud tem para emoção. Observa que esse explodir para Freud teria importância, porque, segundo Freud, o sintoma, ao ser guardado, ele nos traria problemas, problemas no nosso dia a dia, devido a gente estar mascarando nossa emoção. Freud falava, inclusive, da raiva, né, sendo uma emoção que deveria ser liberada com mais frequência. Então, pensando no paradigma psicanalítico, aí bem antigo lá de Freud, essa liberação emocional seria muito importante. Muito importante. Porque se a pessoa está guardando essas emoções, ela pode ter algum problema depois.
Aqui, pensando no século XXI, esse tipo de experiência pode piorar sintoma também. Porque no momento em que eu simplesmente vou direto para um trauma, sem uma devida preparação, sem ter um passo a passo, eu posso estar simplesmente aumentando o chamado fuga e esquiva. Ou seja, eu posso achar tão chocante voltar para minha infância que eu saio correndo da terapia, não quero mais falar disso com ninguém e fico totalmente bloqueado. Na terapia hoje, a gente tem, na teoria da psicologia, um conjunto de técnicas chamadas técnicas expositivas. O que é uma técnica expositiva? Você leva a pessoa para ela experienciar algum tipo de contato com aquilo que ela tem medo. Então a pessoa tem medo de barata? Então, no ambiente controlado, ela vai ter algum contato com a barata. E assim, em relação a todos os medos dela. Essa regressão é uma técnica expositiva, porque a pessoa está sendo forçada a participar de uma regressão, ou seja, falar do seu passado. Técnicas expositivas têm que ser usadas com bastante cautela, porque se a magnitude desse estímulo aversivo for muito grande, ou seja, se a cena traumática for forte demais, ela pode piorar o sintoma em vez de ajudar. Enfim, aí você pode estar perguntando, mas Freud, por que você está citando Freud? Não tem algo mais novo, não? Tem um motivo de eu estar citando Freud, porque a gente tem evidências bem recentes, mas bem recentes, de que ficar engolindo sapo pode dar problema para a nossa saúde. Principalmente fibromialgia. Então a gente tem evidência, por exemplo, que pessoas que têm fibromialgia são pessoas que precisam expressar mais emoções. Inclusive, pedi para o Vitor colocar na descrição do vídeo um artigo científico que mostra a importância da expressão emocional no tratamento de fibromialgia. Então, o ponto é o seguinte: pode ser terapêutico reviver um trauma? Sim, no sentido de que a pessoa pode estar expressando melhor sua emoção. No entanto, pode ter contraindicação, porque se esse trauma for muito poderoso, pode piorar o sintoma, pode aumentar a fuga, pode aumentar esquiva. Segunda pergunta que surge é que ele ficou totalmente paralisado, né? Seria possível a gente paralisar o corpo desse jeito durante a hipnose? Sim, mas não tem a ver com catarse. A gente tem, inclusive, cirurgias que acontecem utilizando apenas hipnose com uma anestesia. A gente teve há alguns anos um idoso que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, só que ele tinha muito mais de 80 anos de idade. E não estava sendo recomendado ele ter uma anestesia geral. Aí utilizaram a hipnose para poder fazer esse procedimento. Ficar totalmente paralisado com a hipnose é possível sim. Inclusive uma anestesia total para passar por algum procedimento cirúrgico. Treta, o problema é, primeiro, achar que poderia fazer isso de forma subliminar. Não, isso não existe. Mais próximo que a gente tem da hipnose feita de uma forma subliminar seria propaganda, que teria a ver com disparar emoções, desejos, numa pessoa que não fez um processo decisório completo em relação a uma compra. Então a pessoa está em dúvida se compra ou não, você eleva lá a emoção, joga propaganda, aí a pessoa acaba comprando. No entanto, essa ideia da hipnose dominando a sua mente é uma coisa que realmente não existe. Vamos agora ver uma segunda cena aqui, que também é do filme Corra. Devagar. Você vai deixar cair. Não. Ele já tá totalmente hipnotizado. Tá legal, foi minha culpa. Você foi um dos meus preferidos. Ouviu isso, Chris? Hã? Foi um dos preferidos. Um dos preferidos entre muitos. Vamos lá. Será que tem jeito da pessoa ser hipnotizada tão rapidamente assim? Não, não tem jeito. O que pode ter é outra coisa. É a pessoa já ter sido hipnotizada tantas vezes. Você ensina durante a sessão de hipnose algum gatilho para a pessoa entrar na hipnose mais rapidamente. Anteriormente eu falei do exemplo do copinho de leite, né, quente antes de dormir. De tanta pessoa tomar o leite quentinho antes de dormir, ela acaba preparando o corpo dela para dormir cada vez mais rapidamente depois de fazer esse ritual. Então, se eu faço auto-hipnose, por exemplo, sempre da mesma forma, eu vou acabar conectando o ritual que antecede essa auto-hipnose ao processo de hipnose. Então, eu vou entrar cada vez mais rapidamente. Eu posso, por exemplo, criar para reinduzir a hipnose. Ou seja, eu poderia, toda vez que, sei lá, eu coloco a língua no céu da boca, conto de 10 até 1, vou entrar em auto-hipnose. A repetição, esse sinal
que a gente chama de âncora, vai ficar cada vez mais poderoso. E a hipnose vai acontecer cada vez mais rapidamente. Então a hipnose pode acontecer rapidamente? Sim. De forma super rápida, igual a cena? Sim, se essa pessoa tiver sido hipnotizada várias vezes antes e a pessoa tiver treinado essa âncora de reindução. Algumas pessoas respondem tão bem à hipnose, mas tão bem à hipnose, como o Igor 3K do Flow, que eu já hipnotizei e ele realmente responde bem demais. Imagine que eu sou, na verdade, o David Jones, que estava aqui agora há pouco. Você abre os olhos, não sou o Alberto. Você vai perguntar por que eu estou aqui, eu sou o David Jones. Abre os olhos, quem sou eu? Quem sou eu? Sou o David Jones? Você tá confuso? Você consegue falar, não consegue? Você não sabe quem sou eu? Sou o David Jones, não sou? Tem que gravar tem o Flow Sport semana, não tem? Você consegue falar já, sua voz voltou já. Tu não devolveu a voz do cara. Não, a voz voltou já. Consegue falar, não consegue? Quem que sou eu? O que tá fazendo aqui, cara? Cara, a gente tá... Sou convidado aqui, ué. Hoje, eu sou co-host hoje. Eu e o Rato. Porra, é o Dava, caralho. O Dava, mano. Não era pra ser hoje? Que dia que a gente marcou? Sexta. Porra. Mas eu quis antecipar, ué. O que tá acontecendo? Talvez numa única experiência de hipnose, você consegue dar para essa pessoa um gatilho para ela entrar rapidamente. O ponto é que não é de forma invasiva igual tá aí. Essa questão da pessoa tá lá conversando comigo ou brigando comigo. Imagina, durante uma briga, conseguir hipnotizar alguém. Isso é altamente improvável. Porque para eu ser hipnotizado, eu tenho que seguir conscientemente sugestões. Eu tenho que me engajar nas sugestões até elas se tornarem automatizadas. Quem já viu aí falando de sistema 1, sistema 2, pensamento automatizado, pensamento lento, a hipnose funciona. Por quê? O pensamento racional lento, de tanto trabalhar, acaba se tornando automatizado. No entanto, não é simplesmente eu dar uma sugestão e invado a mente da pessoa. Aliás, se fosse assim, todos os assaltos aconteceriam com a hipnose, né? E, em geral, quando a gente vê, inclusive na mídia, falando de assalto feito com a hipnose, geralmente é mágica, é pickpocket, que é essa magia aí, dos mágicos, roubar e fazer demonstrações de entretenimento envolvendo o roubo. No entanto, isso aqui que está sendo mostrado, cara, imagina o cara tá brigando. Aí durante a briga, ele tá brigando, ele já tem uma reação vagal, já desligou totalmente e já mostra na cena que ele tá afundando. Aí já tá, não, isso existe. Uma coisa interessante ver essa cena é que esse cair dele aqui, ó, até pode acontecer de forma mais disfarçada em certos cultos religiosos. Sem entrar no mérito aqui, isso é coisa de cair no espírito de verdade ou não, quando a pessoa está no ambiente religioso e tem muita estimulação sensorial, é muita tensão, muita luta e fuga. Ela pode ter tanta tensão que o corpo simplesmente desliga, igual quando alguém desmaia no assalto. Aí a pessoa até pode cair aqui sem ser um contexto de hipnose, devido, sei lá, a um medo, uma estimulação sensorial excessiva. Só que desse jeito aqui, da pessoa desmaiar e já ter a mente invadida, e já mostra que ele tá cada vez mais distante, né? Aí vai afundando. Isso aí realmente não vai existir, não. Você foi um dos Agora, se a pessoa tivesse sido hipnotizada antes e ela quiser entrar em hipnose cada vez mais rapidamente, e pode sim instalar um gatilho e que a pessoa vai utilizar e vai entrar rapidamente. Então, o que é possível e o que não é possível? Entrar em hipnose em segundos é muito possível. É possível ter um gatilho para entrar em hipnose instantaneamente, sim. Mas não é invasão mental, não é simplesmente eu entrar na mente do outro.
Eu fiz um treinamento, repeti. Ou se eu for alguém mega virtuoso, que tem muita facilidade em entrar em hipnose, igual o Igor 3K, posso fazer só uma vez, mas é engajamento, é participação. Eu vou entrar rapidamente na hipnose porque eu quero entrar rapidamente na hipnose. Não é essa ideia de invasão mental. Esse desmaio que ele teve até pode acontecer sem ter contexto de hipnose. Por um contexto de hiperestimulação sensorial. Até mesmo uma briga. A pessoa às vezes está com tanto medo que ela simplesmente desliga. Mas não é bem isso que acontece na cena não. Porque ela desliga e aí dá a impressão que ela está com a mente toda invadida e está afundando. Aí isso não existe não. Eu até consigo ter gatilhos para a pessoa poder entrar em hipnose muito rapidamente. Mas a pessoa tem que participar e tem que treinar. Assim como você escolhe o leitinho quente antes de dormir. Espero ter ficado tudo esclarecido. Me acompanhe no canal Como a Mente Funciona, onde eu faço análise de psicologia, filosofia, de elementos da cultura pop. E valeu demais, Vitor aí. Tamo junto e vamos que vamos.